A história do cangaceiro e mestre Corisco, mais conhecido como o Diabo Loiro do Sertão. Antes de começarmos a fazer esse relato, quero aqui certificar que se há vários relatos sobre a sua existência para o Catimbó Jurema. São vários relatos de sua incorporação em diversas pessoas as quais trabalham com essa entidade, sendo assim, contra fatos, não se há argumentos. Gostaríamos de esclarecer aos nossos seguidores as seguintes questões. Esse relato histórico foi pesquisado através de várias fontes seguras, as quais pesquisamos para formar esse texto. Esse conteúdo foi retirado de jornais antigos e pequenos vídeos originais dos próprios integrantes e sobreviventes do cangaço, tendo por méritos grandes historiadores e pesquisadores. Eis aqui Aderbal Nogueira, João de Souza Lima, Robério Santos, blog do Mendes Mendes e página Portais da Jurema. Esses fatos têm como finalidade o comprometimento com a verdade. Esperamos que todos gostem. Cristiano Gomes da Silva Cleto, mais conhecido como o Cangaceiro Corisco, e denominado como o Diabo Loiro do Sertão. Corisco nasceu no dia 10 de 8 de 1907, no que consta os registros, em um povoado por nome de Mantinha de Água Branca, no estado de Alagoas, segundo os registros. Seus pais se chamavam Manuel Anacleto e Firmina Maria, segundo os registros apurados em seu atestado de óbito. Sua história começa a partir do ano de 1924, na qual ele teria sido convocado para se alistar no Exército Brasileiro, para cumprir o serviço militar em sua época. Não satisfeito com as exigências das autoridades e forças armadas, decidiu desistir e em seguida conseguiu ser dispensado por algum motivo. Com o passar do tempo, Corisco arrumou uma briga de rua, isso foi por volta de 1926, aonde acabou em morte. Corisco, ao matar esse homem, resolveu fugir. Essa decisão mudou totalmente o rumo de sua história. Foi daí que ele resolveu se aliar com o bando de cangaceiros que tinha como o seu líder o mais famoso Lampião. Corisco ficou conhecido por sua beleza e porte físico atlético, tinha cabelos longos que lhe deixavam com uma aparência agradável, além da força física muito grande. Por esse motivo ele ficou conhecido como o Diabo Loiro do Sertão, após ter entrado no bando de Lampião. Depois de alguns tempos, ele passou a ser conhecido dentro do cangaço como Corisco por conta de sua ligeireza. Ele também foi considerado por Lampião como um dos mais valentes cangaceiros, e como um dos mais ferozes e cruéis do banditismo que já fizeram parte do bando de Virgulino Ferreira o Lampião. Após Lampião ter levado a sua futura companheira Maria Bonita para o cangaço, Lampião resolveu liberar a todos os seus cangaceiros, a trazerem suas esposas para viverem dentro do cangaço. Foi dessa forma que Corisco conheceu a moça com apenas 13 anos de idade e descendentes dos índios pancareiras. Ele se encantou pela beleza da moça e ao mesmo tempo, raptou levando-a com ele para ser sua companheira dentro do cangaço. Sérgia Ribeiro da Silva, mais conhecida como a Dadá e como sua futura companheira. Dadá nasceu no dia 25 de 4 de 1915, em Belém do São Francisco, Pernambuco. Dadá não sabia ler e nem escrever, mas Corisco, com toda a sua atenção e carinho por ela, passou a lhe ensinar e também lhe ensinou os manejos de armas de fogo. Dadá era a única mulher a saber aportar um fuzil no bando de Lampião. Em alguns relatos ela chegou a liderar o bando de Corisco por um certo tempo, mas falaremos desse acontecimento logo adiante. Corisco permaneceu com ela até o dia de sua morte. Mesmo vivendo de correria dentro das caatingas do sertão, o casal teve seus momentos bons e tripulados. Corisco e Dadá tiveram 7 filhos, mas apenas 3 sobreviveram, e um deles é o Silvio Bulhões. Em relação às vestes dos cangaceiros, Dadá foi a maior estilista do bando, costurava e enfeitava as vestes de todos os cangaceiros. Corisco era considerado o braço direito de Lampião, o chefe do bando que espalhou terror entre os poderosos pelo sertão de 7 estados, entre os anos de 1920 a 1940, do século passado.
Como em toda sociedade sempre há desavenças por uma razão qualquer, infelizmente Lampião e Corisco se desentenderam, causando a separação do bando, mas isso não afetou o relacionamento amigável e respeitável que Corisco tinha com o seu chefe Lampião e o bando, mas Corisco foi obrigado a formar o seu próprio grupo de cangaceiros, e continuou conservando a amizade com o seu chefe Lampião. Em alguns relatos contam que Lampião montou uma estratégia na qual em cada localidade ele dividiria seu bando. Naquela época o bando de Lampião estava crescendo muito, e Lampião montou essa estratégia para poder ter os seus bandos situados em cada localidades desejadas. Tudo isso era um meio de estratégia para facilitar os seus interesses. Na madrugada de 28/7/1938, na Grota de Angicos no estado de Sergipe, as volantes policiais Alagoana derrubou o bando de cangaceiros de Lampião, e matou e degolou quase todos que se faziam presentes neste dia. Alguns por milagres ou por sorte conseguiram fugir, e outros não tiveram a mesma sorte. Temos alguns relatos de cangaceiros que estavam presentes no momento do confronto, e conseguiram escapar do massacre. Zé Sereno, Moreno, Sila, Candeeiro, e tantos outros que estavam neste mesmo dia, conseguiram escapar e sobreviver. Muitos morreram neste dia. O homem mais temido do sertão, o Lampião e sua esposa, não conseguiram sobreviver à emboscada que acabou tirando a vida do maior cangaceiro do sertão, o capitão Virgulino Ferreira vulgo Lampião. O cangaceiro Corisco não se encontrava no momento do massacre, e ao saber do ocorrido, resolveu vingar a morte do seu chefe de modo furiosamente brutal. 5 dias depois do combate na Grota de Angicos, no dia 2 de agosto de 1938, Corisco matou o coiteiro Domingos Ventura, e mais 5 pessoas de sua família. Os que morreram foram Domingos Ventura, Manuel Ventura, Odon Ventura, Guilhermina Nascimento Ventura, Valdomira Ventura. Os que sobreviveram ao massacre foram Carmelita Ventura, Maria da Glória da Conceição, Elias Ventura, João Crispim de Moraes, Antônio Ventura, e o cachorro da fazenda. Os que morreram foram incentivados por Joca Bernardo, dizendo que o coiteiro Domingos Ventura era o responsável pela denúncia de Lampião. Os que não morreram foi por intermédio da cangaceira Dadá, ao chegar no local e pronunciar as seguintes palavras: quem morreu morreu, quem não morreu não morre mais, e assim foi feito. Em seguida separou as cabeças dos corpos e mandou um vaqueiro deixar as cabeças para o tenente João Bezerra da Silva, e com elas foi o recado escrito em uma carta: faça uma fritada, se o problema é cabeça, aí vai em quantidade. Dos cangaceiros havia se entregado ou abandonado. Apenas os grupos do bando de cangaceiros que permaneceram, foram o de Corisco e de Moreno. Com o passar do tempo, em um combate com as volantes policiais, Corisco foi baleado, causando a incapacidade de manejar uma arma. Segundo alguns relatos, Corisco teria ficado impossibilitado de comandar ou liderar o bando de cangaceiros. Dadá sabia manejar e atirar em combate. Dadá, companheira de Corisco, passou a comandar o grupo de cangaceiros de Corisco. Dadá era uma mulher extremamente enérgica e dura. A liderança de Dadá durou pouco tempo, menos de um ano. Em meados de 1940, Corisco já havia cortado os cabelos longos e claros que o deram também o apelido de Diabo Loiro, e vivia escondido com a mulher em uma fazenda em Barra do Mendes na Bahia, tentando uma vida normal, mas eles foram surpreendidos por uma volante, e Corisco é atingido por vários tiros de metralhadora no abdômen, morrendo após agonizar por 10 horas. Dadá também é baleada na perna, que precisou ser amputada depois, mas viveu para contar a história. Voltando a seguir com o relato, no governo de Getúlio Vargas em 1940, promulgou uma lei concedendo anistia aos cangaceiros. Após terem planejado a emboscada, atiraram em Corisco e sua mulher Dadá. As volantes juntamente com o tenente João Bezerra alegaram que só atiraram em forma de defesa, ou seja, na verdade não houve combate. Corisco e sua mulher Dadá, como era conhecida, tinha acabado de almoçar quando foram surpreendidos com a volante comandada pelo tenente Zé Rufino. Corisco e Dadá estavam desarmados. Quando foram metralhados, Corisco veio a falecer no mesmo ano, mas ficou conhecido como um dos cangaceiros de Lampião mais valentes do sertão, denominado como o Diabo Loiro do Sertão. A sua história será lembrada por muitos e por todos.
Corisco e outros cangaceiros foram abraçados pela Jurema Sagrada para cumprir suas missões e aliviar seus karmas. Hoje Corisco ou Diabo Louro é um grande mestre para o catimbó Jurema. Se há vários relatos de pessoas que trabalham com essa entidade. Cangaceiro Corisco, o Diabo Loiro do Sertão, Juremeiro Canindé.